Boa noite a todos. Não sei se já estão conseguindo me ver e me ouvir. Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Bem, nós já tivemos um encontro no minicurso anterior, né? Sobre as normas da ABNT, foram sobre algumas noções introdutórias. Do boa noite a todos agora. E dessa vez, nós vamos começar com um minicurso sobre o currículo Lattes, intitulado Currículo Lattes, Estruturação e Atualização, ministrado pelo professor Adílio. Beleza? Meu nome é Joyce, eu sou membro do CA de História, do Centro Acadêmico de História, e, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Adílio pela sua disponibilidade em ofertar, né, junto com o CA, esse minicurso. Que nós notamos, havia bastante demanda, inicialmente no pessoal do curso de História, principalmente, mas agora a gente já vai vendo também que a demanda existe em outros cursos. Obrigada a todos pela participação, vamos chegando agora. E eu gostaria agora, né, inicialmente, falar um pouco, bem rapidinho, é um resumo, sobre a formação do professor Adílio, tá? Professor Adílio Júnior de Souza. É um resumo, porque ele já trabalhou com muita coisa, ele pesquisa bastante coisa, e vamos iniciar. Bem, o professor Adílio Júnior de Souza, ele é graduado em Letras pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Ele é especialista em língua portuguesa e literatura brasileira e africana de língua portuguesa. Ele é doutor e mestre em linguística pelo programa de pós-graduação em linguística, o ProLing, da UFPB. E o professor Adílio desenvolve pesquisas na área da linguística, da filologia e língua latina, participando também de grupos como o Núcleo de Pesquisa em Língua Espanhola e Literatura de Língua Espanhola, ali é vinculado ao UFPE, e o Núcleo de Pesquisas em Ensino de Línguas e Formação Docente, vinculado à UVA, para citar apenas alguns. E ele também é membro da Associação Brasileira de Professores de Latim, a ABPL, atuando como autor e coautor ainda de artigos e capítulos para periódicos, além de livros na área da linguística, literatura e filologia. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Adílio pela sua disponibilidade em ofertar esse minicurso. E agora eu passo a palavra ao senhor, professor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, bem-vindos também a Alexandria, aqui atrás de mim, a minha biblioteca. Pensando nesse minicurso, para que fosse, de fato, bem objetivo, eu preparei para vocês uma série de discussões que vão anteceder a apresentação, de fato, da plataforma Lattes. Então, a gente vai aqui devagarinho, discutindo algumas coisas. Tenho aqui preparado para vocês uma série de discussões e vocês se sintam à vontade para aproveitar o chat e perguntarem. Pergunta tudo, tá? Não tem problema não. E até a Joyce, se você tiver dúvidas, aproveite. Então, assim, agradeço a Joyce, agradeço também a Rosana, que foi quem me convidou, e é uma oportunidade de falar daquilo que eu gosto tanto. Tem muita gente que não sei por que não gosta de atualizar o Lattes. Produz o Lattes, deixa ele lá e parece que esqueceu. E não é bem assim. O Lattes, ele é a sua vida acadêmica, a sua vida pregressa. Ele vai te servir para o futuro. Então é muito importante que você mantenha ele bem atualizadinho durante todo o seu percurso acadêmico e para depois também. Então a gente vai ter que falar sobre algumas coisas sobre isso. A gente não pode produzir um Lattes, começar a preencher um Lattes e deixar ele para lá. Não é bem assim. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, usem o chat bastante.
Se você, porventura, tiver no chat tentando preencher ou perguntar ou falar alguma coisa, se não estiver dando certo, faz o seguinte, atualiza a página. Clica em se inscrever, porque é uma necessidade para o minicurso, e em seguida você preenche, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Lattes, aproveitem. Durante pelo menos 1h30 ou até 2 horas, eu vou estar aqui para esclarecer todos os principais pontos que vocês possam solicitar de mim, certo? Então, vamos lá, a apresentação que eu preparei para vocês, e aí a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui se o compartilhamento vai dar certo. Pronto. Acredito que está bem enquadrado para vocês. Se ficar pequenininho, faz o seguinte, clica aí, o YouTube ele permite que você amplie a tela, para que fique mais fácil, para que você possa ir percebendo o que eu tenho aqui para colocar para vocês. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o título dessa oficina minicurso, ela é minicurso porque ela é teórica, mas acaba sendo oficina porque vocês vão ter que meter a mão na massa, vocês vão ter que fazer o Lattes de vocês, quem ainda não tem, vai começar do zero, quem já tem, vai ter aí a oportunidade de corrigir, de melhorar o que tem no seu Lattes. Por isso, então, currículo Lattes, estruturação e atualização. Certo? Alguns pontos que nós iremos aqui discutir porque é necessário. Por exemplo, ética na pesquisa, plágio e autoplágio, divulgação científica, o próprio currículo Lattes, autoria, coautoria, ficha catalográfica, ABNT e cadastramento. Então, esses aqui são os primeiros pontos. E, em seguida, também, de grande importância, a gente vai falar um pouquinho da importância de você usar um e-mail institucional, um e-mail que não seja bolinhafofura.com.br, tá? Então, @99gbola. Não pode ser assim. A gente não pode ter um e-mail que seja desse tipo. O e-mail, para se utilizar, tem que ser um e-mail institucional, é o seu primeiro e último nome, é um e-mail que seja de fácil entendimento. Eu tenho certeza que se eu receber um trabalho acadêmico e lá vem fofura44@gmail.com, como é que eu vou saber quem é fofura? Tem 43 fofura, 44 fofura? Quem é essa fofura? Eu não sei. Então é importante que o e-mail de uso de vocês seja um e-mail institucional, um e-mail acadêmico. Vamos falar, sim, sobre essa plataforma Lattes e vamos falar também, obviamente, tanto do cadastramento, preenchimento e atualização do seu currículo. Então, voltando um pouquinho aqui, eu queria começar falando com vocês justamente sobre ética. Porque é o seguinte, ao contrário do que parece, muitas pessoas tomam o Lattes como uma ferramenta em que se pode, se quer de fato fazer isso, tomam a ferramenta como uma possibilidade de ascensão, tanto profissional quanto também acadêmica. Mas para isso fazem uso de má fé, de informações que não existem. Então, se você é um aluno de graduação, você está cursando a graduação, não minta, não coloque no seu Lattes que você já tem formação, que você já é graduado só para ganhar uma vaga. Se você está cursando uma especialização e você ainda não concluiu, não coloque no Lattes que você já terminou. Mas muita gente, infelizmente, faz isso. Porque quer uma oportunidade, porque quer uma vaga de emprego, quer uma vaga de estágio, aí vai lá no Lattes, altera. Qual é o problema de tudo isso? O Lattes não vai te mandar um e-mail dizendo, olha, essa informação aqui que você colocou no nosso site, ela não está perfeita, não está completa, não faz jus à verdade. Então o Lattes não vai te mandar um e-mail. É como se você pudesse colocar no Lattes tudo o que você quisesse. Que você já tem graduação, que você já tem especialização, que você já está no mestrado, mesmo que tudo seja mentira. O Lattes não vai te cobrar. E eis aí o buraco, eis aí o abismo diante do que a gente vive. É importante que ao colocar informações no Lattes, que sejam informações que você possa comprovar. Então, ser o mínimo ético.
para que você possa fazer qualquer coisa no Lattes, é o necessário. É imperativo que vocês sejam éticos. Se você não tem como comprovar, por mais que você tenha começado um curso, por mais que você tenha começado um mini curso, uma oficina, seja o que for, se você não tem a comprovação, se você não finalizou, você não pode pôr no Lattes. Tem gente que se inscreve para um evento, um congresso, e de repente, só porque se inscreveu, não foi assistir, não participou, não tem certificação, vai lá e coloca no Lattes. E não é bem assim. Porque tudo que está no seu Lattes precisa e deve ser comprovado. E só há uma maneira de você comprovar a participação em um evento: a certificação, a declaração. Então, de nada adianta você engordar, encher o teu Lattes, fazer dele um porquinho da Índia, e você não ter como comprovar. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas nós sabemos na história da educação do Brasil, e também sabemos de casos aqui e ali, de pessoas que mentiram no Lattes. Disseram que tinham doutorado e não tinham. Disseram que tinham mestrado e não tinham. Isso é coisa séria, gente. Só porque eu quero um cargo público, eu vou inventar que fiz doutorado em Harvard, na Oxford, em Cambridge. Para que isso? Mas, infelizmente, tem gente que faz isso. Certo? Então, como sugestão que eu dou para vocês, para refletirem sobre a ética, por exemplo, existe um trabalho da Maria Antonieta Alba Celani, Questões de Ética na Pesquisa em Linguística, que vocês podem consultar, para que vocês possam refletir sobre a relevância desse tipo de entendimento. Eu vou colocar aí para vocês no chat o link para esse trabalho. Então, vocês podem acessar no momento que vocês quiserem e baixar para ler, para entender um pouco mais sobre a ética na pesquisa. O que é importante ter? Quais são os fundamentos? Além desse texto que eu indico para vocês, há um outro que está disponibilizado justamente no site do MEC. Então, vocês também podem consultar. Está aí no chat. Basta clicar e acessar. E entender e refletir bem mais o que, de fato, é a ética na educação. E, por último, não menos importante, eu deixo para vocês também um artigo bem interessante, produzido pelas seguintes autoras. Deixa eu só reforçar aqui para vocês os nomes. Pela Carmen Maria Bueno Neme e pela Marisa Aparecida Pereira Santos. Ética, conceitos fundamentais. Então, eu indico para vocês essas leituras, para que vocês possam se apropriar do entendimento, do conceito, do que de fato é a ética. Porque para que vocês possam ter um Lattes belíssimo, bonito, bem arrumado, vocês precisam ter a ética para pôr nele apenas o que vocês podem comprovar. Certo? Então, isso é muito importante. É a minha primeira informação. Voltando aqui ao nosso texto, a gente também precisa falar um pouquinho sobre plágio e autoplágio. Bem, quando a gente se refere a plágio e autoplágio, a gente acaba entrando numa discussão que ela é polêmica. É uma discussão que já se arrasta por muito tempo. Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas cartilhas que estão na internet. Essas cartilhas podem ser acessadas a qualquer momento. Eu vou colocar as 3 que eu tive acesso, que estão disponíveis na internet, aí no chat, para que vocês possam, a qualquer momento, fazer a consulta e compreender um pouco mais sobre o que é plágio, é um crime e como evitar. Eu vou aproveitar em um desses textos e vou aqui compartilhar com vocês para que a gente reflita, certo? Então, eu vou abrir aqui e vou compartilhar um pouquinho com vocês essa informação. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Esse documento que eu encontrei na internet
eu considerei muito interessante. E lendo a respeito dele, lendo sobre ele, nós chegamos a algumas informações. Primeiramente, vai se discutir o que é o plágio. E aí, vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, os autores partem do conceito etimológico da palavra, o que é o plágio, a partir aí do dicionário Hawais, e trazem algumas informações interessantes. E quando a gente pensa a respeito do plágio, e aqui é dito que plágio é a apresentação feita por alguém como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual, etc., produzidos por outro. Então, quando a gente se refere ao plágio, nós estamos nos referindo a uma atitude para com um texto. Então, imaginem vocês. Eu estou numa biblioteca passeando. E naquela biblioteca tem uma parte de trabalhos acadêmicos. Eu sou aluno do 7º semestre, sou aluno do 8º semestre. E eu preciso fazer um TCC. E nessa parte da biblioteca tem um trabalho de TCC pronto, feito, lindo, maravilhoso, sobre literatura. Como aquele trabalho é um trabalho impresso, é físico, ele não está na internet, então dificilmente ele vai ser rastreado. Eu me aproprio do texto, levo para casa, copio todo aquele texto monográfico para o Word, mando para o meu orientador, ele acha o texto maravilhoso, ele assina, e você vai para a banca para defender aquele trabalho. Como se fosse seu. Você estaria se apropriando indevidamente, cometendo um crime de se apropriar de um texto que não é teu. Imagine só que um dos membros da banca participou pela primeira vez quando aquele trabalho foi produzido. Ele esteve na banca daquela mesma pessoa. E de repente a pessoa te diz na hora da tua apresentação: como é que você está apresentando o trabalho daquela pessoa? Esse trabalho não te pertence. Esse trabalho não é teu. Você cometeu um plágio. Você cometeu um crime. E com isso você pôs em risco a sua formação. Você está impedido de apresentar o seu trabalho. Você não só está reprovado, como você também poderá e deverá ser preso pelo crime que você cometeu. Então imagine uma situação como essa. A internet está aí. Qualquer tema, qualquer trabalho que você queira pensar, na internet você encontra. Então, de repente, você está agoniado, está no 8º semestre, precisa fazer um TCC para amanhã. Você vai na internet, tem páginas com trabalhos feitos. Fazemos monografias, fazemos TCC, fazemos artigos. E você paga ali um valor e recebe aquele trabalho. Gente, isso é horrível. É muito melhor que você produza o seu trabalho, você pegue nele e olhe assim: é feio, é torto, é mal feito, mas é meu. É melhor que você faça isso. Então, não cometam esse crime. Não cometam esse deslize de caráter, de pessoa. Então é importante que você produza o seu trabalho. Produza devagarinho. O orientador está ali para te ajudar. Podem ter certeza. O orientador está ali para que, juntamente contigo, produza um trabalho de excelência. Claro, eu entendo. Quando a gente está começando, quando a gente é aluno ainda de graduação, a gente tem muitos medos. Você precisa entregar um trabalho de um primeiro semestre, de um segundo semestre. Você vai lá no Wikipédia, o trabalho está lá, e você copia. Isso é plágio. Ah, não, mas você está no primeiro semestre. Tudo bem nada. Você não deve produzir plágio nem do primeiro, nem ao último semestre. É importante que seu Lattes comprove sua vida acadêmica de uma forma que eu posso encontrar na internet o teu trabalho. Eu posso ir a uma biblioteca e encontrar o teu livro. Eu posso observar no texto que aquele texto é teu.
Mais vale um trabalho teu com um erro ortográfico do que um trabalho com um texto com um erro ortográfico que nem é teu. Nem isso você percebeu ao copiar o texto. Então, jamais façam isso. Façam o que é correto. Deem àquele texto a devida referência. Tragam naquele texto a citação, a fonte. Usem a ABNT. Usem as regras. A ABNT, elaboração de referências 6023 de 2018, ela é muito clara. Você pode referenciar tudo que você encontra. Você pode referenciar uma música que você ouviu, um vídeo que você assistiu no YouTube, um filme que você assistiu na Netflix. É preciso que você seja uma pessoa muito clara. De nada adianta você trazer um fragmento de um livro e se apropriar dele como se fosse teu e colocar no teu trabalho, e aquele teu professor já ter lido aquele livro e ele saber que aquele texto não te pertence. Chamar a tua atenção. Eu acho que tem um monte de gente que fica morrendo de medo. Será que o orientador passa o nosso trabalho num programa de plágio? Sim, a gente passa. Com certeza. Só que muitas vezes nem precisa. Basta a gente ler o texto de vocês e a gente começa a perceber essas argumentações que estão aqui são interessantes, mas não me parecem suas. De onde foi que você tirou essa informação? De onde foi que você trouxe esse teu comentário? Você fez uma afirmação categórica? Você fez uma afirmação a partir de dados estatísticos? Foi da tua cabeça? Qual a referência? Vozes da tua cabeça? Sabe? A referência é o teu intelecto? Não, não pode ser assim. A gente precisa citar a fonte. Gente, se você assistiu um vídeo no YouTube de 1 minuto e aquela informação foi crucial para comprovar uma hipótese de uma pesquisa que você está fazendo, cite aquele vídeo do YouTube. Se você encontrou uma informação num site e você traduziu do site do inglês, do espanhol para o português, e aquela informação é crucial para o teu trabalho, diga que aquele texto é uma tradução tua. E também diga que você tirou de onde. Informe. Então, ter um Lattes é ter uma imagem externa da tua vida. É muito mais sério do que simplesmente ter um currículo. Tem muita gente que faz aquele currículo manual e coloca um monte de informação. E muitas vezes imprecisas. Começou um curso e não terminou. E coloca no currículo como se tivesse terminado. E o pior de tudo isso é você pôr uma informação no teu Lattes, não apenas que não pode ser comprovada. Você até começou a fazer aquele curso. Mas uma informação mentirosa, daquela que você sequer fez. Você nem se inscreveu, você nem se matriculou. Por exemplo, aconteceu, não vou entrar em detalhes, está aí na internet para que vocês possam procurar, pessoas dizendo que cursaram cursos em lugares onde nunca foi. Isso é horrível, gente. Isso mancha a tua vida acadêmica. Já imaginou você, aluno aí de graduação, há uma oferta de vaga de bolsista, CNPq, PIBIC, PIBID, ou qualquer uma dessas bolsas de fomento. E você só vai ter direito a ela se você tiver um Lattes que comprove que você, primeiro, é um aluno de graduação que está produzindo o teu TCC, por exemplo, ou que comprove que você é um aluno que está em tal semestre, a partir aí do seu histórico acadêmico, ou que comprove que você já é um aluno que tem uma vida pregressa de produções, um aluno que participa de iniciação científica, um aluno que pesquisa bastante, que já foi a congressos nacionais, internacionais, um aluno que já apresentou um monte de trabalhos. E tudo isso ser mentira, só para ganhar aquela vaga.
Gente, isso não pode. O currículo de vocês, repito, é a vida pregressa de vocês. Eu vou contar para vocês uma história para que vocês entendam o quanto isso é complicado. Eu, professor, sou orientador de um trabalho. Beleza. Aquele trabalho vai ser apresentado como trabalho de conclusão de curso, TCC. Eu receberei uma declaração de orientador. E, porventura, dependendo da possibilidade, há professores que entregam uma outra declaração de participação de banca. Entendam bem, eu fui orientador, recebi a certificação, a declaração, participei da banca como presidente, por ser o professor, orientador, e recebo outra declaração. No meu Lattes, o que eu devo priorizar? Que fui professor orientador ou que fui professor participante de uma banca? Em tese, eu devo colocar apenas que fui professor orientador e não que participei da banca, porque isso é meio que obrigatório. O que é que pode acontecer? O professor, sem nenhuma maldade, não teve essa intenção, não quis fazer isso, colocou lá que foi orientador e também que participou da banca, ou seja, duas comprovações. De repente, num processo avaliativo para professor ou para um tipo de cargo, aquelas comprovações valem pontos. Então, de repente, ele comprovou ganhando pontos pela mesma coisa. E isso é complicado. Então, um professor deve ter esse cuidado com seu Lattes para deixar de fora tudo aquilo que é duplicidade de informação. Se ele for orientador de 20 bancas, beleza, não precisa repetir que participou de 20 bancas. Ele ficou apenas como 20 bancas como professor, orientador, presidente. Vocês me entendem? Então, o professor tem que ter esse cuidado também. Então, vocês aqui, obviamente, vai ter aqui pessoas que estão na graduação no início, vai ter pessoas que já são graduados, especialistas, e outras pessoas que, porventura, podem estar passando na internet e viu essa live e entrou aqui. Então, essa informação é para você. Tenha muito cuidado com o que você coloca no seu Lattes. Você precisa comprovar. Mas, repito aqui, se tiverem dúvidas, coloque aí no chat, que a gente vai destacar cada uma delas para tentar responder. Eu, claro, vou tentar responder diante do meu Lattes. Eu não posso aqui falar pelo Lattes de uma outra pessoa, mas pelo meu. Eu não só vou dizer, vou falar, como eu vou abrir o meu Lattes para vocês. Vejam quanto isso é sério. Eu vou abrir aqui a caixa de Pandora diante de vocês. Quem quiser dar uma olhadinha na minha vida. Eu só não vou abrir a parte das informações pessoais, porque eu não quero ninguém abrindo conta em meu nome. Tá bom? Eu não quero, de repente, receber um boleto aqui com o meu CPF. Então, essa parte das informações pessoais e de onde eu moro, essas coisas, eu não vou abrir. Então, não peça. Agora, outras informações eu vou fazer, certo? Joyce, eu queria te perguntar uma coisa, eu queria aproveitar e te perguntar, como é que está o seu Lattes atualmente? Ele está um pouquinho desatualizado. Eu tenho que atualizar, só que aí eu perdi o acesso, eu esqueci a senha e eu estou com dificuldade para recuperar agora, mas estou no processo para atualizar e deixar ele arrumadinho. Pois olha, existe uma forma de recuperar a senha. O próprio site do CNPq, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ele explica como é que você faz para recuperar. E tem uma vantagem. Com a mudança que houve na plataforma Lattes, agora fica mais fácil não só recuperar, como mudar a senha, porque a senha agora é bem diferente. Bem diferente. Tá? Então, a gente vai chegar nisso e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essas questões de acesso. Tá? Vamos voltar aqui para a gente conversar ainda sobre um detalhe importante. Bem, em relação à divulgação científica, o currículo Lattes e tudo mais, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Quando nós produzimos ciência, quando a gente produz um trabalho, aquele trabalho deve circular. Então, um trabalho acadêmico, ele não pode ficar ali restrito à sua instituição, à sua turma. Você deve, sim,
que aquele trabalho seja divulgado. Você deve, por exemplo, se o trabalho foi hospedado num site, como uma revista, um periódico, ou um site institucional, como a universidade, aquele link daquele trabalho deve circular nas redes sociais, em todas elas, para que outras pessoas possam ler o teu trabalho. Livros, hoje em dia, não são apenas livros físicos. Existem os chamados e-books, EPUB, Kindle, que você pode reproduzir, compartilhar em larga escala. Então, vale muito a pena que você compartilhe o seu trabalho. Bem-vinda, professora. Nossa, temos aqui uma presença ilustre. Obrigado aí pela presença. Deixa-me ver aqui. Exatamente. Tem como recuperar através do app do governo federal, porque é outra forma de cadastro. Meu caro amigo, atualize com tudo. Eu costumo brincar, e o professor Emerson também brinca comigo, que se você participar de um batizado, mas tiver uma declaração, tiver como comprovar, coloca no Lattes. Tá? Participou de algum evento, algum trabalho, tem como comprovar, coloque no Lattes. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês que tudo vale ponto. Tá? Tudo vale ponto. Então é muito importante que você tenha esse cuidado. E por falar em cuidado, eu queria chamar a atenção de vocês para esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui. Autoria e coautoria. Por que eu quero chamar a atenção dele? Pessoal, tem gente que não sabe disso, mas é importante que saiba. No momento em que você produz um trabalho sozinho, aquele teu trabalho é sozinho, é o teu nome. Você vai submeter para uma revista, você vai enviar para os anais de um evento, de um congresso, você vai publicar em livro e assim vai. Se você fez o trabalho com outra pessoa, no caso, o teu orientador, há duas escolhas. Teu orientador pode escolher não colocar o nome dele no teu trabalho. E isso é normal e não é abuso, não é irritação, não é raiva nem ódio de você, não. É porque o professor foi orientador da pesquisa. Ser coautor é outra coisa. Orientador só orienta o trabalho. Coautor pode ser um orientador que mexeu no trabalho. Ele interveio no trabalho. Ele mexeu ali, ele produziu também, ele fez alterações significativas na tua pesquisa. Certo? Então é muito importante que você entenda. O teu orientador pode se recusar a colocar o nome dele no teu trabalho. Não é porque ele não gostou, não é porque ele não aprovou o teu trabalho. É porque ele está usando a ética dele em não querer o nome dele associado a um trabalho que ele não ajudou a produzir. Recentemente lançamos aqui um livro, o professor Emerson está de prova porque a ideia e o fato destacado foi por ele, de que os trabalhos eram apenas orientados. Então, daí os nossos nomes de orientadores ficavam embaixo, lá embaixo, apenas como menção, e não como se fôssemos coautores. Quando a gente é coautor, a gente mexe no trabalho. A gente altera, vai lá, interfere, vai lá e mexe, retira, coloca, escreve de novo. Então, a coautoria acontece quando aquele profissional atua, de fato, na elaboração, na revisão, na escritura da pesquisa. De repente, Joyce produziu um TCC, quer publicar, me mostrou o TCC. Professor, leia. Tá bom? Tá ruim? Tá bom. O senhor poderia indicar alguma melhoria no trabalho? Sim, faça isso, isso. Pronto. Quando ela for publicar, ela vai publicar no nome dela. Agora, ela teve um orientador que ajudou no trabalho, que mexeu no trabalho, que revisou, que modificou da melhor maneira possível.
E mesmo assim ela me pediu ajuda. O trabalho será publicado com o nome dela e do orientador, orientadora, mas não meu. Agora, quando você encontra na internet um trabalho com 12 nomes, você vai dizer, que absurdo! Isso não pode? Como é que um artigo tem 12 nomes? Gente, é claro que pode. Existem pesquisas na ciência, principalmente em ciências como a biologia, a química, física, medicina, e várias outras áreas que precisam de uma equipe. E essa equipe fez realmente todo o trabalho. Não é que um escreveu a introdução e o outro fez a metodologia, o outro fez a conclusão. Não é isso. Foi uma equipe que sentou, que refletiu, que fez todo o processo, principalmente trabalhos que envolvem laboratório. Tem que ser uma equipe. Ninguém sozinho manipula nada. É uma equipe inteira. Então, se você encontrar um trabalho na internet com 2 nomes, 5 nomes, 18 nomes, não saia por aí dizendo, olha que trabalho horrível. Um colocou o título, o outro colocou o nome resumo, o outro fez o resumo. Não faça isso. Isso é um desconhecimento teu. Claro que quem é de letras está acostumado o seu trabalho ter apenas um nome, 2 nomes, 3 nomes. Quem é de história, quem é de geografia, de repente só tem 2, 3 nomes. Mas a gente não pode julgar as outras áreas que nós não conhecemos. Então, se você encontrar o Lattes de alguém com um monte de nomes, saiba, ali é uma equipe. E é coisa muito séria isso. Obrigado. Obrigado, Rosa. Seria uma boa, de fato, seria uma boa que a gente participasse da eleição e aquele documento comprovativo fizesse com que a gente pudesse, digamos assim, ganhar alguns pontinhos no Lattes. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês, já que a gente está falando de pontinhos, eu queria chamar a atenção de vocês para uma chamada de uma vaga, só para vocês terem uma ideia. Vou compartilhar aqui com vocês. Certo? Aqui vocês estão vendo, diante de vocês, uma chamada pública de seleção para o mestrado acadêmico em letras. Letras na URCA. E nesse documento aqui, que é extenso, ele contém aqui uma tabela. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa tabela. Vamos lá comigo? E aí vocês vão entender por que o Lattes tem que estar bem organizadozinho. Vou aumentar aqui um pouquinho a letra, para ficar mais visível para vocês. Pronto. Vocês conseguem enxergar bem? Espero que sim. Vamos comigo aqui. Olha só. Especialização lato sensu. 10 pontos cada. Monitoria institucional. Vale ponto. Bolsista aperfeiçoamento. Bolsista iniciação científica. Bolsista do PET. Magistério, ensino superior, ensino médio, livro publicado, capítulo de livro, artigo. Estão vendo aqui, ó? Resumo com o INSS, o ISSN, perdão, ISSN, esse é o termo. De repente vem um termo aí que não era. Então, esquece ele. ISSN. Então, nós temos resumos, nós temos trabalhos completos em anais, apresentação de trabalho. De repente, ó, a apresentação de trabalho em formato pôster, em evento nacional ou internacional, vale ponto. Cursos, participações, apresentações de trabalhos, tudo isso, estão vendo? Tudo isso vale ponto. Então, não fiquem pensando, porventura, né? Não fiquem pensando que você foi para um evento, apresentou um trabalho e aquilo não vale nada. Não é assim. Podem ter certeza que vale ponto. E muitas vezes, gente, eu digo isso por experiência própria. Um ponto é suficiente para você ficar com a vaga ou não. Então, de repente,
Você tem comprovações para colocar no teu Lattes, mas você achou que não era relevante. Por exemplo, você foi para um evento, apresentou um trabalho, comunicação oral. Nesse evento, publicaram os resumos. Nesse mesmo evento, publicaram os trabalhos completos nos anais. Olha só, em um mesmo evento, você tem 3 produções, você tem 3 produtos, você tem 3 tipos de pontuações. E tudo isso é válido. Então, no teu Lattes, você tem que colocar que fez uma apresentação oral, você tem que colocar que publicou resumos nos anais, e você tem que dizer também que publicou o trabalho inteiro nos anais. Aí você diz, professor, mas aí não tem duplicidade de informação? Não. São 3 modalidades: resumo, trabalho completo e apresentação oral, comunicação oral. E para as 3, você vai receber declarações e os certificados. Então, quer dizer que se eu participar online de um evento e eu receber ao final um certificado de uma palestra, um certificado de outra palestra, um certificado de um minicurso, um certificado do evento, todos os certificados que eu receber daquele evento, eu posso colocar no Lattes, todos eles de um por um? Sim, você deve. Porque o que importa é a tua comprovação. Se você participou, você tem como comprovar. Agora, tem gente que vai para um evento, apresenta um trabalho, vai para o evento, recebe certificação, tanto de apresentação quanto de ouvinte, apresentou o resumo, foi publicado, apresentou o trabalho completo, foi publicado, ele tem 4 pontuações. E ele achou que não valia, colocou apenas no Lattes comunicação oral e entregou esse documento num processo seletivo. A professora Heberlane, que vai, certamente, fazer um processo seletivo para o mestrado, de repente, perdeu pontos. É um exemplo, tá, professor? Não vai acontecer. Perdeu pontos porque não entregou. Tinha guardado ali os certificados. Gente, tudo vale ponto. Obviamente, depende da instituição. Tá bom? Então, muitos pontos, muita gente acaba jogando fora porque sequer percebeu. De repente, não estava ali refletindo que tinha um documento que valia ponto e não apresentou. Digamos assim, por inocência. Vamos usar essa palavra, porque de fato foi isso. Foi inocência. Porque não parou para pensar que tal documento valeria ponto. Eu vou aproveitar e vou abrir aqui, a nível de exemplificação, um outro documento. Esse documento que vocês estão vendo aqui foi um documento que saiu recentemente no concurso para professor da URCA. E reparem, esse documento, ele diz quanto cada documento comprovativo do Lattes vale ponto. Reparem bem, graduação vale 5 pontos, especialização, 6 pontos, residência médica, 6 pontos, mestrado, 8 pontos, doutorado, 12 pontos, livre docência, 12 pontos, pós-doutoramento, 12 pontos, artigos publicados com corpo editorial, artigos publicados sem o corpo editorial, resumos em congressos nacionais, internacionais, trabalhos completos publicados nos anais, livros com ISBN, artigos com ISSN, capítulos de livros, conferências, palestras. Gente, você que está aí, que não sabia, mas repare, tradução de livro vale ponto. Manual didático vale ponto. Filmes, vídeos ou áudios visuais de informação científica vale ponto. Filmes de produção artística vale ponto. Composição musical, artes plásticas, direção de peça, vídeo, audiovisual de produção artística vale ponto. Gente, prêmio acadêmico ou artístico vale ponto. Percebem? Comprovações de magistério,
Tudo isso, gente, vale ponto. Tudo. Então, de repente, não sei se é o caso de alguém que vem assistir essa live, você pode ter perdido pontos preciosos porque você não entregou a comprovação, mas você fez, você tinha, ela estava guardada, só você achou que não era relevante. Entendem? Uma perguntinha aqui. Quem participou só como ouvinte, coloca no Lattes? Com certeza. Porque, de repente, você vai a 20 congressos. Você só apresentou um trabalho em um deles. Mas você vai colocar os 20. Você participou como ouvinte dos 20. Você apresentou em um deles. Então é importante que você, se foi ouvinte, comprove, coloque no teu Lattes. Se você foi ouvinte e apresentou, também coloque no teu Lattes. Exatamente. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe que, por exemplo, um prêmio, uma premiação. Para você ter uma ideia, você fez um concurso público, você passou, você tem o diário oficial comprovativo de que você passou, mesmo que você não tenha assumido a vaga, mas você passou. Aquilo vale ponto. Você fez um estágio, ponto. Entendam, gente, na vida acadêmica de vocês, muita coisa vale ponto. Depende do tipo de processo. Então, tem muita gente que perdeu o ponto nesse concurso agora para professor da URCA, porque ou não tinha comprovação, não tinha o documento comprovativo, ou porque acabou não olhando bem ou entendendo bem essa tabela, porque nem sempre todo mundo entende. Essa tabela muitas vezes é confusa. Acontece. Tem que mexer muito nesse tipo, porque, reparem, orientação de bolsista de iniciação científica vale 0,10, ou seja, 1/10. O professor foi orientador de especialização, 0,40. Ele foi orientador de graduação, 0,20. Então, quando ele participa da banca, tem pontuação. Quando ele orienta, também tem pontuação. Então, tudo isso aqui vale ponto. Talvez um dos pontos mais curiosos seja justamente a apresentação em exposição artística. Gente, é muito massa. Isso vale ponto. Você pode ganhar 3 pontos. Sabe? Capítulos. Gente, relatórios técnicos de pesquisa vale ponto. E além de tudo isso, tem gente, claro, muita gente que tem resumos de trabalhos acadêmicos publicados em eventos. Muitos resumos. E todos eles valem ponto. Todos eles. Tá? Então, não fiquem pensando, eu vou para um evento, não vale muito a pena mandar o trabalho para os anais. Vale a pena, sim. Sim, tem sim. Dentro do Lattes tem espaço para você colocar suas redes sociais. Você vai dizer assim, vai contar ponto? Eu colocar que tem o Tinder, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, né? Ou LinkedIn, como as pessoas chamam também, chamam de tudo, né? Gente, entendam. O que vai determinar se vale ponto ou não é a instituição, é o tipo de processo. Certo? Então, de repente, no processo, diz assim, que vídeos, gravações de filmes, contam ponto. Então, de repente, você tem um canal do YouTube e lá tem vídeos, lá tem produções artísticas. Então, o teu canal vai te dar pontos. Professor, é por isso que o senhor tem um canal aqui no YouTube? Gente, não. Eu criei esse canal para compartilhar com os meus alunos as aulas gravadas. Então, durante a pandemia, 3 semestres letivos, a gente teve aula online. Toda aula eu baixava do Meet, colocava no YouTube e compartilhava com a turma, porque o YouTube você consegue ver de qualquer lugar. Então, ele me serviu e me serve para compartilhar as minhas aulas, fazer as minhas webconferências, sabe? Mini cursos. Gente, para quem não sabe,
algum tempo atrás, eu fiz uma oficina de Lattes, sobre o Lattes. Então, se vocês quiserem, tá aí no chat o link para que vocês possam acessar, e lá tem uma série de vídeos. E vocês podem acompanhar esses vídeos. São alguns vídeos, salvo engano, são 5 ou são 6, de outro momento, em que eu pude falar um pouquinho sobre o Lattes. Então, eu quero aproveitar e falar para vocês o seguinte. Vamos agora olhar um pouquinho a plataforma. Vamos começar a entender um pouco mais. Esse primeiro momento, essa primeira parte da nossa oficina, mini curso, né, ela é dupla, partiu justamente desse aspecto. Poder falar um pouquinho para vocês sobre esses detalhes. E se você, porventura, precisa de algumas informações para colocar no teu Lattes, preste atenção agora. Preste atenção que eu vou te dizer onde é que você encontra essas informações. Pelo menos as principais. Certo? Então vamos lá comigo. Primeira informação, qual é o link da plataforma? É esse daí, lattes.cnpq.br. Basta você clicar que você vai diretamente para a plataforma principal, certo? Então, é importante. Eu já tenho o meu Lattes. Já tenho o meu Lattes, tá lá, bonitinho, só não tá atualizado. Beleza, a gente vai chegar lá. Então, vamos comigo. O que vocês estão vendo? Isso aqui é a capa. Quando você clica nesse link, você vai para a plataforma. O que tem lá? Isso daí que vocês estão vendo. Essa é a imagem. E temos aqui as abas no lado direito. Temos currículo Lattes, buscar currículo, atualizar currículo, cadastrar novo currículo. Então, a gente pode fazer uma dessas três. A gente pode ir para cada uma delas, certo? Para que a gente possa, de fato, entender. Eu vou abrir aqui na internet para a gente ver em movimento, não apenas o PDF, mas para a gente ver aqui em movimento no site. Então, vamos comigo aqui. Pronto, vocês estão vendo aí a plataforma, ela fica se mobilizando, se movimentando, fica uma coisa bonitinha aqui, ó. Você pode ficar mudando aqui, ó. Ela se movimenta todinho, tá? São informações importantes. Então, vamos aqui, certo? Vou mostrar para vocês cada um dos ladinhos aqui, para que vocês possam entender. Por exemplo, aqui é buscar currículo. Vamos lá, quando a gente clica em buscar currículo, abre essa aba. Para que serve isso daqui? É muito simples. Você quer conhecer um professor, você quer conhecer um pesquisador, você quer conhecer a trajetória de um pesquisador. O que é que você pode fazer? Você pode vir buscar o currículo e conhecer aquele profissional. Para que a gente não fique aqui buscando professores que a gente não conhece, vamos buscar a minha pessoa, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, eu venho aqui, digito o nome do indivíduo, no caso aqui, Adílio, tá bom? Você digita o nome do professor. Uma coisa importante, ele é doutor ou ele ainda é especialista ou mestre? Porque se ele for doutor, você pode deixar como está. Se ele ainda não for doutor, você tem que clicar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho para que vocês possam ver de fato. Estão vendo aqui? Aqui está o balãozinho só para doutores e aqui é um balãozinho para mestres, graduados, estudantes, técnicos. Vamos supor que eu não sou doutor. Então, eu clico aqui e vou em pesquisar. Tá vendo aqui? Pronto. Quando eu clico aqui em buscar, em pesquisar, eu vou encontrar. Então, eu já encontrei aqui. Ótimo. Então, eu posso agora abrir o Lattes dessa pessoa. No caso, o meu. Clico aqui uma vez. Quando eu clico uma vez, ele abre esse balãozinho aqui com o resumo da biografia do autor, do professor, do pesquisador. E ao fazer isso, você vai ter certeza se é sim o profissional que você está procurando. Um detalhe importante, algumas pessoas com vergonha não colocam a foto. Eu procurei a foto que eu achei que eu estou bonito. Taquei lá.
Então, de repente, você pode encontrar uma pessoa que não tem a foto. Então, o que é que você faz? Você tem que abrir o currículo para poder olhar se de fato é a pessoa. Certo? Aqui vocês já sabem que sou eu. Aqui embaixo tem algumas informações. O currículo, a rede de colaboração, diretório de grupos de pesquisa e indicador de produção. Você pode clicar em qualquer uma dessas informações e ter acesso a tudo daquele profissional. Indicadores de produção, você vai saber tudo o que ele produziu. Livros, capítulos, sabe? Mesas redondas e tudo mais. Então, nós podemos aqui ir diretamente, abrir o link. Então, vou só mostrar para vocês. Ó. Você vem aqui, vou baixar aqui, diminuir um pouquinho. Você vem aqui e clica em abrir currículo. Tá vendo? Abriu. Pronto. Ao fazer isso, você abriu o currículo daquele profissional. E aí você pode consultá-lo. Você pode ver tudo o que ele produziu, do início ao fim. Do início ao fim. Certo? Então, se alguém quiser dar uma olhadinha no Lattes, nesse Lattes que é o meu, basta você clicar aí no chat. Depois você pode acessar. Eu coloquei aí o link. Esse link, na forma como eu coloquei, é o que você vai compartilhar com as pessoas. Sempre que alguém quiser o teu Lattes, você manda esse link aí. Não esse dessa forma, tá? Esse aí é meu. Você vai colocar o seu do mesmo jeito, tá bom? Basta você copiar. Mas vamos aqui mais. Então, essa é a primeira opção. Clicar em buscar um currículo, tá? Eu vou buscar um currículo. Agora, uma segunda aba que pode ser aberta é atualizar o currículo para quem já tem um. Quem ainda não tem, faz uso dele depois. Se eu clicar aqui em atualizar currículo, vai abrir essa guia. Há algum tempo atrás, não era essa guia. Houve uma mudança na plataforma do CNPq, do Lattes, que agora a página está vinculada ao governo, de forma muito direta. Você pode acessar a partir do seu cadastro do do governo, ou pelo seu cadastro antigo, que é o seu CPF e a sua senha. Tá bom? Então, depois que você coloca aqui o seu CPF, você vai ser direcionado para a página para colocar a sua senha e então você entra no Lattes. Beleza? Então, essa é a opção. Vou fechar aqui essa outra aba. E, não menos importante, é a aba em que a gente clica para cadastrar. Para você que ainda não tem o Lattes, você vai vir aqui, ó, cadastrar novo currículo. E ao clicar aqui, vai abrir essa página. Tá bom? Essa página aqui, onde você vai poder colocar todas as informações. Mas, repito, o princípio ético. Coloque as informações de forma adequada, de forma precisa. Vá colocando tudo direitinho, conforme as necessidades. Certo? Então, vou aumentar aqui um pouquinho para dizer o que é que tem aqui. Reparem bem. Cadastrar-se no currículo Lattes. País, e-mail, repetir o e-mail, senha e para você confirmar a senha. Tá? Então, esse seu primeiro cadastro, você precisa colocar as informações básicas. E aí, repito, é muito importante que você tenha um e-mail institucional. É importante que você tenha um e-mail adequado. Se você ainda não tem um e-mail adequado, o seu com um nome estranho ou um código de números, faça um novo e-mail. Faça um e-mail Gmail. Faça um e-mail Yahoo ou Hotmail. Faça um e-mail novo, bonitinho, bem organizado para você usar. Tá bom? Para ficar mais fácil para você. Detalhe. Aqui, a gente tem que preencher para depois clicar aqui. Vocês estão vendo? Em informação pessoal. Eu não posso fazer isso. Eu não posso aqui cadastrar as minhas informações novamente. Por dois motivos. Eu não posso colocar aqui ao vivo para vocês dados pessoais, certo? E também
Se eu fizer isso, vai dar choque, porque eu já tenho um Lattes. Então, não posso criar um novo. O que foi que eu fiz? Eu abri aqui uma versão antiga que eu tenho, em que há as informações, aquelas que estão lá, que vocês não podem ver agora. Então, a gente vai poder ver as informações, ou o que é que pede-se em cada uma dessas partes ali, a partir do PDF. Tá bom? Eu vou tentar aqui colocar uma exposição melhor para ver se fica mais claro para vocês. Pronto, eu não sei se aí melhorou para vocês. Então, vamos lá. Quando eu cliquei na opção de cadastrar, aqui, pronto. De cadastrar, abriu isso daqui. Lembram? Aberto. Então, essas informações eu preciso preencher. Tá bom? Eu preciso preencher. Depois que eu informar tudo o que preciso aqui em cadastrar, eu vou para informação pessoal. Vamos lá. Aqui, informação pessoal. O que é que nós temos? Informação pessoal, primeiramente eu posso colocar uma foto. Gente, cuidado, coloquem uma foto de vocês com roupa. Pelo amor de Deus. Tá? Não bota aí uma foto de biquíni, uma foto de cuecão de couro, uma foto você à vontade, deitado na cama com seu gato. Não. Coloque uma foto como se fosse uma foto 3x4. Coloque aquela foto séria. Você pode até rir, não tem problema. Mas coloque aquela foto bonitinha, bem quadrada, para as pessoas, quando virem o seu lápis, se assim, poxa, que foto bacana. Que foto visualmente bonita, sabe? Então você vai lá, escolhe uma foto bacana e coloca. Como eu disse, vestido. Pelo amor de Deus. Tá bom? Coloca aqui o seu primeiro nome e coloca aqui o seu sobrenome. E aí, mais adiante, vamos lá. O que é que tem mais de informação aqui? Os dados pessoais. São dados sensíveis. É por isso que eu não posso aqui digitar. Tá bom? Eu não posso aqui digitar. São dados sensíveis. Por exemplo, data de nascimento, país de nascimento, sexo, cor ou raça, número do CPF, número de identidade, órgão emissor, UF, data de emissão, número do passaporte, data de validade, data de emissão, país emissor, primeiro nome do pai, sobrenome do pai, primeiro nome da mãe, sobrenome da mãe e nome social, se você porventura o tiver. Então, reparem, todas essas informações são dados pessoais sigilosos. Você não tem que contar para ninguém. E o Lattes, ele vai proteger suas informações. Então, pode colocar sem medo. Vai lá e preenche tudo, coloca tudo bem detalhado. Não tenha vergonha, não tenha medo, ninguém vai estar vendo. Professor, eu quero colocar meu nome social. Coloque. Pode colocar, certo? Não tem o menor problema. Coloque. Então, vai lá e coloca tuas informações bonitinhas, coloca teu nome social, tá? Faz a coisa bacana. Beleza? Vamos mais. Endereço e contato. Sim, gente, você tem que colocar essas informações, sim. Não fique pensando que o Lattes é um lugar que você vai colocar algumas informações e outras não. Não, o Lattes, ele vai exigir de você todas as informações. Professor, mas tem algum risco? Não, não tem risco, porque é do governo. Se você tiver medo do governo, o governo já sabe até quanto é que tu ganha, meu filho. Então, qual a tua preocupação de colocar o teu CPF? Tá achando que vai receber uma cobrança? Não, não vai. Tá bom? Mas não tenha medo, não. O que é importante aqui no endereço e contato? A instituição que você estuda, país, o CEP, o endereço, o bairro, certo? Então, é muito importante, porque você pode escolher residencial ou profissional. Você pode escolher, para ficar mais fácil para você, escolher aqui o que é que você realmente quer. Quer colocar o residencial ou você quer colocar o profissional? Mas, enfim, coloca todas as informações. E sim, pede-se telefone, tá bom? Não se preocupe. O CNPq, plataforma Lattes, não vai ficar te ligando. Tá bom? Não se preocupe com isso. Beleza? Vamos adiante. A formação acadêmica.
Gente, está indo muito rápido? Se tiver muito rápido, tiver alguma dúvida, Joyce, fica à vontade para trazer, tá bom? Se alguém mais tiver com dúvida, porque até o momento não vi dúvidas aqui, mas se aparecer, fiquem à vontade, tá bom? Então, em relação à formação acadêmica, isso aqui é onde começa o gargalo, onde começa o nó. Por quê? Algumas pessoas, eu vou até aumentar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar o zoom. Vou aumentar aqui o zoom. Porque aqui a gente tem um negócio bem mais sério aqui. Pronto. Acho que melhorou aí para vocês, não foi? Então vamos lá. Veja só. Em relação à formação acadêmica, aqui diz assim, ó. Formação acadêmica. Formação acadêmica concluída. Instituição e o nome da instituição. Formação acadêmica em andamento e a instituição. Tem gente que está na graduação e vem aqui, coloca formação acadêmica concluída. E não é por aí. Você não pode fazer isso. A sua formação acadêmica, ela está em andamento. Aí você vai se perguntar, então, qual foi a minha formação acadêmica que eu concluí? Ensino médio. Gente, no meu Lattes, eu tenho orgulho, eu coloquei lá ensino fundamental, coloquei ensino médio. Ai, professor, mas o senhor é doutor, e por que o senhor não coloca só doutorado? Não, eu quero a minha vida pregressa inteira, desde a minha formação inicial, de ensino fundamental, lá no Padre Pedro Inácio Ribeiro, em Brejo Santo. Meu ensino médio, lá no liceu, minha graduação na URCA, certo? Então, eu não vou esconder isso, e eu quero que esteja no meu Lattes. Tem gente que coloca do mestrado para lá. Não, gente. Eu deixo minha graduação, eu deixo minha especialização, e eu não vou tirar nunca meu ensino fundamental e médio. Não importa quem ache feio, eu não estou nem aí. Porque são informações verídicas. Meu ensino fundamental foi em Brejo Santo, meu ensino médio foi em Brejo Santo, então por que eu vou esconder? Então façam a mesma coisa. Se aqui está pedindo a sua formação acadêmica concluída, coloque a concluída. Ah, professor, eu tenho uma graduação, estou fazendo outra. Então eu coloco a que eu fiz como concluída e a que eu estou fazendo, comecei como em andamento? Sim, faça exatamente isso. Tá bom? E lembrando dos anos, é muito importante você colocar os anos certos. Atuação profissional. Vamos lá. Vejam, gente, que tudo isso que eu estou falando até agora é só o cadastro. Ainda não é preenchimento e não é atualização, é apenas o cadastro. Por isso que nesse minicurso, e aí com a permissão da Rosane e da Joyce, eu decidi por fazer detalhado, para a gente ir em todos os cantinhos. Tudo que for importante a gente vai fazer, tá bom? Vou mostrar para vocês, como eu disse, o meu Lattes por dentro. Eu vou abrir o meu Lattes para vocês. Não tem muita coisa, mas um dia terá. Um dia, se Deus quiser, eu farei e terei uma vida pregressa bem robusta. Estou começando aos poucos. Minha vida acadêmica, ela começou há pouco tempo. Mas, mesmo assim, a gente vai produzindo devagarinho, a gente vai estudando. Exatamente. Exatamente. Você, de repente, precisa encontrar uma informação de um professor, de um pesquisador, o que for que ele estudou na graduação, e o Lattes vai te dar essa informação. É muito importante isso. Então, vamos lá. Atuação profissional. Aqui, gente, uma informação bem simples. Se você ainda não tem uma atuação profissional, deixa... Não. Coloca não. Não tem problema. Se você já é professor, você já tem uma atuação profissional, aí sim, clica em sim e vai lá e preenche. Se você não tem, deixa não. Não tem problema. Segue adiante. E aí, então, a gente vai para a área de atuação. Se você tem uma área de atuação por ser o professor, então você vai preencher aqui. Se você não tem, você também pode preencher aqui. Sabe como? Reparem. Você não tem área de atuação porque você ainda não é professor.
Mas tem aqui um balãozinho, habilidades linguísticas. Aqui é muito massa. Aqui é onde o povo mente. Gente, o povo mente aqui sem piedade, sem dó, sabe? As pessoas abrem a boca aqui para preencher o Lattes numa mentira que não tem tamanho. Por quê? Nas habilidades linguísticas, vai ter idioma, se você compreende, lê, fala ou escreve. A pessoa fez 1 mês de inglês, a coloca, compreende bem, fala bem, escreve bem. Gente do céu, tenha um cuidado, tá bom? Agora, você que fez um curso de idiomas, de inglês, de espanhol, de francês, alemão e assim por diante, você tem tudo que colocar aqui. Você tem comprovação, tem o curso, tem o certificado, tem um diploma. Então, é muito importante que aqui nessa parte de línguas, vocês não mintam, colocando lá que você fez um monte de coisa, que você estudou um monte de língua. Eu não vou dizer quem, obviamente, mas uma vez eu vi um Lattes de uma pessoa e ele colocou que falava 8 línguas. Gente, uma pessoa dessa não é nem poliglota, tá? Já passou. Sabe? É uma entidade, é uma sumidade. De fato, ele fala 8 línguas? Eu não sei. Já vi pessoas colocando 10. Se você fala 8, fala 10 línguas, que maravilha. Parabéns, sucesso, me ensine, me ajude. Né? Dê uma dica aí como é que aprende essa ruma de língua. Sabe? Já me perguntaram, você fala inglês? Você fez graduação em inglês? Gente, eu acho que eu sei pedir água. Eu acho que eu sei bater um papo de oi, oi. Como é que tu vai? Como é que tu vai? Tá bom, beleza. Mas se eu fosse aos Estados Unidos hoje, eu tinha medo de abrir a boca. Sabe? Meu inglês ainda não é aquele que assiste Netflix legendado em inglês, áudio em inglês e tá tudo bem. Não, gente. Eu nunca saí do Brasil. Ah, você estuda espanhol? Estudo. Fala fluentemente? Não. E português de Portugal? Não, mas a gente sabe. Mas o fato é que eu estudo como autodidata. Tá aí o Gilberto que sabe, a gente que estuda inglês, a gente que estuda latim, hebraico, aramaico, grego, mas dizer que a gente fala, eu não faço isso. Eu não faço isso. Mas, enfim, você já fez uma prova de proficiência, leitura em inglês? Você tem essa comprovação? Vai lá no teu lado e coloca. Sim, você fez a proficiência, coloca lá, inclusive, que você foi aprovado, coloca lá que você fala, que você escreve. Gente, é ter a comprovação. Não importa se você fala 2 ou 10 línguas. Você tem que ter a comprovação. Porque de nada adianta você saber e não ter como comprovar. Porque muitas vezes, num processo seletivo, a comprovação é antes da entrevista. Entende? Então, Joyce, se você fala inglês e espanhol, você não tem como comprovar, não tem como você colocar no Lattes, porque você não tem como comprovar. Entende? Deixa eu ver aqui. Eu aconselho, sim, você usar o e-mail institucional para criar o Lattes e utilizar ele durante o tempo que você estiver vinculado à universidade. Se, porventura, você for sair da instituição e você desconfiar que seu vínculo vai se desfazer, você vai perder aquele e-mail, aí você cria um outro e-mail pessoal e utiliza. Porque o Lattes permite a troca de e-mail. Então, isso é importante. Você pode criar, mas também você pode retirar, trocar, alterar. Certo? Então, para criar, o e-mail institucional é muito bom. Mas se você sabe que você vai sair, não vai dar certo, troca logo. Então já cria um novo. O que não pode, Weina, é você criar um Lattes com um e-mail bolinha334@gmail.com. Você entregar um e-mail desse institucionalmente é uma coisa. Você entregar um e-mail desse para uma empresa, para uma instituição, para um colégio, esse aqui é meu e-mail. Uma vez eu recebi um e-mail, tinha lá assim,
2466@gmail.com. A pessoa disse, professor, tem aula hoje à noite? Aí eu coloquei, boa noite. Quem deseja? Do que se trata? Quem é você? Eu tive que perguntar, porque eu não sabia nem quem era. Sei lá se tem aula hoje à noite. Nem eu sabia se ia ter aula hoje à noite dela ou dele, sei lá. Mas enfim, quando a gente recebe e-mail assim estranho, o meu e-mail pessoal é Adilius, com V, é em latim. De repente eu mando um e-mail para você, esse e-mail vai para o spam. Agora o meu e-mail profissional, não. Dificilmente ele vai para o spam. E se ele for, um problema do e-mail, problema institucional, problema às vezes do próprio suíte. Mas assim, a pessoa identifica melhor um e-mail. Gente, uma dica. Quando você receber um e-mail de banco, dá só uma olhadinha no e-mail. Na hora que você recebe o e-mail do banco, que aparece lá em cima, quando você olha, não clica, você só olha o e-mail, tá lá um e-mail de um negócio estranho, com números, com códigos, com letras, coisas totalmente absurdas que não tem nada a ver com o banco. Ah, o e-mail do Itaú, temos aqui um depósito, senhor, não sei o quê. Olha o e-mail. Quando o e-mail é estranho, ele vai diretamente para a caixa de spam. Reparem isso. Tá? Mas vamos voltar aqui, porque o negócio ainda é sério. Nós temos aqui as informações de línguas. Então, coloque aqui 1, 2, 3, 4 línguas que você tenha comprovação. Tudo bem, eu tenho comprovação que estudei grego. Eu tenho comprovação que estudei latim. Eu posso colocar no meu Lattes? Posso. Se eu quiser, eu posso. Você estudou, mas você não tem a comprovação? Você quer colocar? Você pode? Não. Infelizmente, não. Porque no Lattes tem que ter tudo aquilo que você tem um documento de comprovação, documento comprobatório. Mais abaixo, quem tem uma área de atuação, quando clica, aparece esse balão aí. Esse balãozinho aí são áreas que você pode escolher. Isso se for o seu caso. Em relação ao preenchimento, eu vou abrir aqui somente essa informação, por quê? Quando você clica em atualizar o currículo que você já abriu, que você já cadastrou, ele vai abrir essa tela. Tá? Essa tela. E depois que você colocou o seu CPF e deu Enter, ele vai abrir essa outra tela. E ao abrir essa segunda tela, eu ocultei aí meu CPF, não quero ninguém abrindo conta em meu nome, muito menos comprando nada de livro na Amazon. Então, depois que a pessoa preenche o CPF e dá o Enter, aparece esse espaço, você coloca sua senha, aperta Play e o que é que acontece? Abre o seu Lattes. E ao entrar no teu Lattes, aí sim, você vai começar a fazer tudo aquilo que você queria, que é colocar tudo o que você tem de comprovação. Tem gente que tem uma pasta assim de coisas para colocar no Lattes. Tem gente que tem uma pasta no computador, no HD, cheia de informação. Tudo isso serve. Tudo isso que você tem no teu Lattes, que você possa comprovar, vai te servir em algum momento. Tá bom? Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa, de fato, fazer? É entrar no Lattes e começar a preenchê-lo. Começar a colocar todas as informações que você tinha vontade e tenha vontade de colocar. Então, é muito importante, digo isso com toda a certeza de quem já mexeu muito no Lattes, que você seja organizado. A primeira dica que eu dou para vocês, pelo amor de Deus, não coloque nada em letra de forma, em caixa alta, não. Não façam isso, não. É esteticamente feio. Um Lattes, já pensou o resumo da sua biografia todo em letra de forma? Todo em caixa alta? Na internet a gente aprende que quando você escreve em caixa alta, você está gritando. Então o seu Lattes é gritando?
Seu lápis todinho é berrando? Não faz isso, não. Então, primeira regra, não utilizar letras de forma caixa alta. Primeira regra. Segunda regra, ao colocar o título de um trabalho, coloque o título inteiro. Não invente de ficar abreviando para ser mais rápido. Não invente de ficar reduzindo os nomes, a não ser que seja preciso. Eu até vou mostrar um caso que isso acontece. Se for preciso reduzir o título, cortar, abreviar, faça, mas só se for preciso. Aí você pode me perguntar, por que isso? Que besteira é essa? Por que eu não posso abreviar um título? Vou te contar uma coisa. O LaTeX sofreu uma alteração, bem básica, mas é importante. Quando você produz um trabalho, tipo uma dissertação ou uma tese, ele tem um título. E esse título, ele é cadastrado na plataforma Sucupira. Certo? O LaTeX agora está rastreando na internet, no banco de dados de dissertações e teses, o seu trabalho. Ele vai vincular a teu LaTeX. De repente, a pessoa está olhando um LaTeX, gostou de um trabalho, como uma dissertação, uma tese, não vai sequer precisar no Google, não vai precisar sequer dar um Google, lembram disso da eleição? Adorava isso. Dê um Google aí. Era toda vez que eu dava um Google, não tinha o que queria. Mas, enfim, quando você precisar daquele trabalho, você sequer precisar pesquisar. O LaTeX vai mostrar uma bolinha do lado do título do trabalho, você clica nela e já vai diretamente para o trabalho. Olha que massa. Isso é massa. Agora, qual é o problema? Se o título do seu trabalho tiver algum problema, o LaTeX não vai conseguir recuperar. E por que eu estou falando disso? Porque existe um problema no título do meu trabalho. O meu trabalho, o título está em latim. O livro que eu analisei está em latim. E a plataforma LaTeX não está conseguindo recuperar a informação. Olha que tristeza. Só porque ele não conseguiu identificar as letras exatas do título. Mas, enfim, em algum momento isso vai acontecer. Mas, reparem, o título de um trabalho ser determinante para a identificação. Outra coisa importante é o nome do professor. Se você vai colocar no teu LaTeX o nome do teu orientador, coloque o nome corretamente. Porque se ele também digitou o teu nome corretamente, vai aparecer um balãozinho de informação dizendo que aquele LaTeX daquele professor está realmente vinculado ao teu trabalho. E eu vou mostrar isso para vocês. Vocês vão entender. Tá bom? Vocês vão entender de fato isso. Tá? Eu vou aproveitar. Eu vou abrir aqui um balãozinho para facilitar para essa informação para vocês. Só para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou falando. Tá? Vamos lá, vou compartilhar a tela e aí a gente chega lá. Voltando aqui ao meu LaTeX, eu quero chamar a atenção de vocês para essa informação que eu acabei de dizer. Tá? Vou descer aqui. Pronto. Vocês conseguem perceber uma bolinha que parece um olho, que é o símbolo do LaTeX amarelo? Vocês conseguem perceber isso? Esse balãozinho aqui significa que essa pessoa e esta pessoa foram reconhecidamente atribuídas ao meu trabalho. O que é que nós temos aqui? Por exemplo, de um lado, nós temos aqui Maria del Pilar Roca Escalante, professora orientadora. Se eu clicar aqui, vai diretamente para o LaTeX da professora. Foi quem me orientou na tese de doutorado. Mais abaixo, temos aqui novamente o símbolo. E aqui nós temos Denilson Pereira de Matos. Se eu clicar aqui, vai para o LaTeX do professor. Então, tanto no doutorado,
quanto no mestrado, nós temos esse reconhecimento. Na especialização, não. Nenhuma das três. No aperfeiçoamento, não houve trabalho. E na graduação, não houve também essa vinculação. Por quê? Essa vinculação ela acontece mais especificamente no mestrado e no doutorado. Esse douradinho que aparece aí. Compreenderam? Então, quando o título do meu trabalho for reconhecido dentro do sistema, por causa dessa palavra em latim, e o outro, por causa da alteração que eu fiz no título, eles vão estar vinculados ao trabalho. Mas, obviamente, você pode clicar na internet com o título do trabalho e você já vai encontrar essas duas pesquisas. Mas o fato é que fica muito mais bacana isso. Outra coisa importante, além da sua foto, que tem que ser uma foto bacana do teu Lattes, eu sugiro que o resumo da tua pesquisa seja um resumo realmente bem objetivo. Claro que muitas vezes você faz exatamente o que eu fiz aqui. Coloca tudo no resumo da tua biodata, tua biografia. Mas não precisa, tá, gente? Não precisa. Só se você quiser. Mas aqui há toda informação sobre minha vida. Então, o resumo biográfico da minha vida já está todo aqui. Você pode fazer assim ou não. Não há uma obrigação. Deixe-me ver aqui uma perguntinha. Veja só, meu caro. Você submeteu um projeto em um evento ou a um evento. Se esse projeto foi aceito, foi publicado, está nos anais, está vinculado a algum site, foi disponibilizado e você tem uma declaração ou um certificado que comprova esse aceite, comprova essa possível publicação, você pode sim e deve colocar no seu Lattes. Entendeu? Inclusive, é muito bom. É muito bom. Agora, alguns eventos não trabalham com projetos. Alguns eventos trabalham com recebimento de resumos simples, resumos expandidos, artigos completos, certo? Depende muito do tipo de evento. Então, qual tipo de projeto que você enviou? Qual tipo de avaliação? É para publicação? É para desenvolvimento? Terá um orientador? Então, depende muito. Mas, tendo a comprovação, certamente você deve colocar no teu Lattes. Certo? Certamente. Tá? Então, voltando aqui à informação do Lattes, ressalto, o seu resumo, ele tem que ser adequado. Não precisa ser tão completo assim quanto o meu. Mas, claro, você pode, não tem problema. Aqui na parte de identificação, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, lembram daquele monte de dados sensíveis, informações que vocês colocaram no Lattes, no cadastramento? Pois bem, não aparece exposto aqui, tá bom? Então não se preocupem que o seu CPF, o seu RG, as suas informações, elas não serão expostas na internet. O Lattes, ele oculta, tá? O que ele deixa aqui? O teu nome, reconhecido pela Receita Federal, a forma de citação do teu nome, ou formas, que podem ter mais de uma, no caso eu tenho 3. O Lattes, o ID, ou seja, a identificação do teu Lattes, e o ORCID. Bem, em outro momento, eu não sei se vai ser possível no nosso próximo encontro, mas se houver, eu mostro para vocês, porque o ORCID é um outro tipo de Lattes, mas, na verdade, é um currículo internacional. Ele não é bem uma plataforma Lattes. Ele é uma plataforma de um currículo internacional. Muitas pessoas têm o Lattes e o ORCID. E eu aconselho que todo mundo tenha o ORCID, porque as revistas exigem o ORCID. Certo? Então, inclusive, gente, há possibilidade de você vincular o seu Lattes e o ORCID. Isso é muito bacana. Repare que ele aparece no meu Lattes. Foi porque eu vinculei. Entenderam? Então, a gente pode, inclusive, ver como é que faz isso. Aqui o endereço profissional. Obviamente, é preferível que o Lattes coloque o teu endereço profissional do que o teu endereço pessoal aqui exposto, não é verdade?
é melhor o profissional. E em seguida vem as informações de formação acadêmica, pós-doutoramento, se você tiver feito, formação complementar. Mais abaixo, atuação profissional, que você pode detalhar as universidades, faculdades, institutos ou instituições que você trabalhou, projetos de pesquisas que você desenvolveu enquanto líder ou participou enquanto membro, projetos de extensão, membro de corpo editorial, revisor de periódico, áreas de atuação, idiomas. Como eu havia dito, eu posso sim colocar aqui latim e grego, mas o que foi que eu deixei? Apenas inglês e espanhol. Então, você pode colocar tudo. Prêmios e títulos que você tenha recebido na sua vida, produções, quantidade de citações dos seus trabalhos na internet, artigos publicados em periódicos, livros organizados, publicados, você pode colocar todos os livros que você tenha. Se não tiver, não tem problema, um dia você terá. Capítulos de livros publicados, você pode colocar um a um. Trabalhos completos publicados em anais, resumos expandidos publicados em anais, resumos publicados em anais, resumos simples, apresentações de trabalho que você tenha feito durante sua vida inteira, vem para aqui, outras produções bibliográficas que você tenha produzido, produção técnica, trabalhos técnicos que você tenha desenvolvido, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Por exemplo, essa live aqui, que eu estou fazendo agora, eu vou colocar no meu Lattes. Sim, uma live que você participou no Instagram, uma live que você participou no YouTube, como conferencista, como membro de uma mesa, como palestrante, você pode colocar no Lattes. E mais, você pode colocar o link do YouTube no seu Lattes, para quem quiser clicar no seu Lattes diretamente para o vídeo que você apresentou. Isso é muito bacana, você fazer esse tipo de vinculação. Temos mais aqui. Redes sociais, sim. Por exemplo, tem uma página no Instagram pessoal, página no Instagram profissional, eu tenho um website do Google, eu tenho uma página do Recanto das Letras, tenho o meu canal no YouTube, perfil do Academia, uma página do ResearchGate e vários outros que você pode colocar. Sim, você deve colocar tudo. Demais tipos de produção técnica, obviamente, quem ainda não tem tudo isso, vai ter aos poucos, mas a gente pode falar sobre todos esses elementos. Participações em banca de conclusão de curso, como de mestrado, doutorado, qualificação de doutorado, qualificação de mestrado, monografias orientadas, especializações, bancas que você participou. Então, é importante que o seu Lattes tenha toda a sua vida pregressa. Sem mentiras, sem fake news, sem criações, tudo bem organizado, com os títulos exatamente iguais às comprovações que você tenha. Gente, vamos supor que no meu canal eu fiz 30 lives, webconferências, mesas redondas, palestras. Eu posso colocar as 30 no meu Lattes? Posso. Eu tenho uma comprovação? Tenho. O canal está aqui. É só entrar no link, tá lá. Ah, professor, mas isso é uma comprovação? É claro que é. O link é uma comprovação. Você vai imprimir um vídeo? Não vai. Não tem como. Você pode imprimir, inclusive, a página, né, do Instagram. Pode imprimir a página do Facebook. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem como comprovar certos documentos. Uma página que você tenha criado, um blog que você tenha criado, um texto que você publicou numa revista digital, um livro que foi disponibilizado em uma página na internet que você pode baixar e comprovar.
o ISBN, o ISSN, o DOI. Então, muitas vezes a comprovação não é exatamente uma declaração ou um certificado. Muitas vezes a comprovação é o próprio produto, é a própria produção, é o site, é o link, é o código. Então, depende muito do que está sendo pedido, certo? Então, as comprovações podem ser de variadas ordens, tá bom? Então, vale muito a pena. Eu vou disponibilizar, nesse exato momento, o link da frequência. Eu vou aproveitar e vou fixar aqui na parte de cima para que vocês possam visualizar com mais facilidade, certo? Então, o link da frequência está aí. Acessem, preencham, para que vocês possam ter acesso. Eu acredito, me confirma, Joyce, haverá uma certificação? Sim, haverá sim. Pronto. São 2 etapas, não é apenas hoje. A gente vai entrar no Lattes, a gente vai ter a oportunidade para esmiuçar tudo que a gente tiver de oportunidade aqui, certo? Então, no segundo momento, a gente vai poder fazer isso com muita tranquilidade, tá bom? Então, aproveitem, preencham aí a frequência de vocês, para que vocês possam ter. E eu queria, ainda, antes da gente finalizar o nosso dia de hoje, eu acredito que eu falei muita coisa, é muita informação, mas eu acredito que você que ainda não tem o Lattes, vocês podem, a partir de agora, fazer o seu cadastro. Professor, eu já tenho um cadastro, mas eu perdi a minha senha de acesso. Bem, vamos ver o que é que acontece? Tá? Vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer? Eu vou só aqui, rapidamente, abrir lá a plataforma. Deixa eu ver aqui. Pronto. Certinho. Então, vejamos. Se eu vier aqui em atualizar currículo, tá? Vier aqui em atualizar currículo, e por acaso eu quiser acessar de outro modo, é possível? Sim. Por exemplo, entrar com gov.br. Aqui você vai entrar a partir do site do governo. Certo? Você pode. Agora, depois que você colocar aqui o CPF e clicar em continuar, eu não posso fazer isso porque eu não posso mostrar o meu CPF, mas se você colocar o seu CPF e clicar em continuar, vai ter a opção de você dizer esqueci minha senha. E aí você vai recuperar. É muito importante, gente, que vocês guardem essa senha como se fosse a senha do banco. Como se fosse a senha do teu quarto. Você não vai abrir o teu quarto para todo mundo, né? Teu quarto tem meias, né? Tem toalhas, né? Tem revistas de todos os tipos, de cinema, de cultura, ou coisas que você não devia ter. Mas, enfim, a tua vida ali é protegida. Então, tua senha para o teu Lattes, claro que ninguém vai usar o Lattes de ninguém para fazer alguma coisa. Agora, existem casos, e isso pode acontecer, de você, porventura, não conseguir encontrar tua senha por algum motivo. E aí, você vai lá e recupera. Certo? Não é possível criar um novo Lattes com o mesmo CPF. Isso é importante. Então, não há essa menor possibilidade. Obrigado, meu caro. Aliás, obrigado a todos que estão até agora ouvindo aqui, me aturando com esse monte de coisa, com esse monte de informação. Mas, gente, é tudo isso mesmo. Então, Lattes é coisa séria. Não é simplesmente, eu poderia aqui com vocês, abrir a plataforma Lattes, entrar no meu Lattes e mostrar, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Gente, mas isso não é o relevante. O relevante é entender todo o processo. Entender que o cadastro é muito sério. Entender que o preenchimento tem que ser detalhado. Certo? Então é preciso que você faça
isso com tranquilidade. O link, Maria Sabrina, ele está no chat e está na parte de cima. Basta você olhar a parte de cima que você tem acesso. Eu posso mostrar aqui, mas é um código, então é difícil vocês anotarem esse código aqui. Então é mais fácil vocês olharem aí para o chat na parte de cima ou durante aí o desenrolar do chat. Você vai perceber isso, tá bom? Então, o que eu posso dizer para vocês é que depois que você cadastrou o Lattes com todas as informações adequadas e fez uma senha que nem Tony Stark consegue quebrar, sabe? Bota uma senha aí, Bacurino Espeto 443221, hashtag já foi. Faz uma senha assim. Ah, professor, não vou lembrar de uma senha tão estrambólica, tão complicada. Tudo bem, anota. Coloca num caderninho, salva ela em algum lugar. O que você não pode é perder. Se você perder, você pode recuperar, mas adianta você ficar recuperando semanalmente. E não cometa um deslize de usar a mesma senha que você usou para criar o seu Instagram ou o seu Facebook. Tem gente que usa a mesma senha para tudo. Não façam isso. Cada site, uma senha nova. Eu não tenho juízo para ter um monte de senha na minha vida. Gente, para que tem um bloquinho de notas? Para que tem um caderno? Para que tem o Word? Salva essa senha em algum lugar, meu irmão. Não está aparecendo, Sabrina? Faz o seguinte, atualiza a página que você está, que ele vai aparecer em cima. Tá lá em cima. Tá vendo aí? Às vezes a gente não lembra que tem, mas você não pode criar um novo por causa do CPF. O CPF é o mesmo. Meu filho, nem se preocupe, Nailson. A gente às vezes encontra no Lattes aberrações que a gente nem percebeu. O nome de colega errado. Gente, aqui para nós. Caiu aqui um celular, caiu aqui um celular. Eu coloquei o nome de uma professora errado no meu Lattes. Gente do céu, eu morri de vergonha. Porque estava cadastrado com o nome errado. E depois eu fui lá e corrigi. Mas eu me sentia mal por ter colocado o nome dela errado. Sabe? Então, Maria Sabrina, confere de novo, atualiza aí, porque a frequência está disponível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de novo. Porque de repente você não conseguiu pegar antes, mas agora você pega. Tá aí o chat. Tá? Bem, aí, meu filho, aí é para ninguém acertar nunca, né? Aí ninguém vai conseguir nunca descobrir. Ah, muito obrigado, Rosana. Obrigado, meu caro. Bem, o que eu posso dizer para vocês hoje, nesse exato momento, é que o Lattes é a vida pregressa de vocês. Então, tenham uma vida limpa, sem plágios, sem autoplágios. Professor, nesses textos que o senhor colocou aí no chat, fala de autoplágio. Eu não sei o que é isso. Vamos pensar aqui. Você foi para um evento no Brasil. Você foi em um evento A, apresentou um trabalho com um resumo. Foi para outra cidade e apresentou o mesmo trabalho com o mesmo resumo, com o mesmo título. Foi para um evento C, o mesmo trabalho, o mesmo resumo, como se tudo isso fosse algo novo. Autoplágio é quando você se plageia. Você apresenta o mesmo trabalho, publica o mesmo resumo, publica o mesmo texto em plataformas iguais. Professor, mas eu já vi um colega meu publicar em artigo, publicar em capítulo de livro o mesmo texto. Isso é possível? Sim, é. A regra é: publicou nos anais? Ok. Se uma revista aceita aquele trabalho publicado nos anais, publique. Não há problema.
No segundo momento, no artigo, você vai lá e diz que aquele trabalho já foi publicado antes nos anais. Se de repente uma editora quer aquele seu trabalho como capítulo de livro, você pode publicar? Sim, você diz que já foi publicado nos anais de um evento e também já foi publicado como artigo de revista. Ou seja, deixe claro que o texto não é novo. O texto está mudando de plataforma. Está mudando de modalidade. Os anais têm ISSN. Muitos anais não têm nada. Revista tem ISSN. Isso pode até dar choque. Então você tem que ter certeza se você quer arriscar. Pode. Tá? Pode. Porque anais de evento é uma coisa. Revista é outra. É tudo ISSN. No teu Lattes vai aparecer o mesmo título do trabalho lá nos anais e o mesmo título no artigo. E se você publicar no e-book? O e-book é digital. Vai estar na internet. O artigo está na internet como artigo. E o artigo está na internet como resumo ou trabalho dos anais. Não vai criar um problema? Bem, o livro não é ISSN. O livro é ISBN, é um outro código. São 3 plataformas diferentes. Os anais, a revista e o livro. Você pode seguir esse caminho? Pode, mas mencione. Diga que o trabalho não é novo. Diga que ele já foi publicado. Diga que, de onde ele veio. Você não pode mentir dizendo que aquele trabalho é novo. Nunca foi publicado. É original. Original nada, meu filho. É não. É um trabalho batido por você. Seria interessante que você pegasse o trabalho dos anais e melhorasse, e corrigisse, e revisasse, e ampliasse, e dissesse, inclusive, que é um texto melhorado para chegar no livro. Então, é um caminho. Anais, artigo, livro. Se você não quiser passar pelos anais, vá para o artigo. Vai para o evento, apresenta o trabalho, mas não publica nos anais. Guarda. Corrige de acordo com o que as pessoas falaram. Você até pode ir para outro evento com o mesmo trabalho, mas altere, modifique, diga que já apresentou uma vez, diga que você está fazendo ali uma tentativa de melhoria no trabalho. Seja limpo, seja coerente. Aproveite a oportunidade daqueles eventos para melhorar o trabalho. Não publique nos anais, guarde, melhore, submeta a uma revista com qualis. Não deu certo? Os pareceristas disseram que tinha coisa para corrigir? Corrija. Tem um processo seletivo para publicar em um livro? Submeta, arrisque. De repente o teu trabalho não foi publicado nos anais, não foi publicado numa revista, mas será publicado em um livro e-book, um livro impresso, ou os dois simultaneamente. Tem editora que publica um livro em e-book e impresso, simultaneamente, com 2 ISBNs diferentes. Ei, professor, e se um capítulo de um livro meu foi publicado impresso e foi publicado digital, eu posso colocar 2 vezes? Claro! E-book é digital. Impresso é impresso. Os ISBNs são diferentes. São documentos, formatos diferentes. O impresso tem um código, o digital tem outro. Agora, você também pode, se você não quiser colocar os 2, deixa só o impresso. Deixa só o digital. Mas você tem 2. Você tem que saber disso. Pronto, exatamente. É só fazer a atualização que aparece. Deu certo, né? Beleza, beleza. Então, para a gente encaminhar aqui para o finalmente, eu posso dizer para vocês que, a partir do nosso próximo momento, já de início, eu já vou abrir o Lattes e a gente vai mergulhar em partes dele. As partes que vocês queiram. Vão perguntando. Eu quero ver como é que coloca banca. Eu quero ver como é que coloca trabalho apresentado em evento.
Ah, me mostra aí como é que coloca trabalho publicado nos anais. Como é que coloca capítulo de livro? Como é que coloca projeto? Então, vão pensando nas dúvidas que vocês têm e me tragam no nosso próximo encontro. E aí a gente vai conversando. Hoje foi mais essa parte inicial e a parte do cadastro, que é muito importante. Você que ainda não tem um cadastro, assista novamente essa live e vá fazendo o cadastro do seu, assistindo e fazendo. Tá bom? Guardem bem essa senha que a gente vai, com certeza, ter um Lattes bonito para a vida. Cada um vai ter o seu Lattes aí guardadinho. Gente, ter um Lattes é uma oportunidade de colocar ele como uma memória. A gente não tem como lembrar de tudo, mas o Lattes é nossa memória. Eu estava olhando o meu Lattes há algum tempo atrás e eu vi, poxa, eu participei desse evento lá no Rio de Janeiro. Poxa, eu fui para esse evento lá em Recife, sabe? Lembrar dos trabalhos que nós fizemos, dos artigos apresentados, dos colegas, parceiros, os nomes dos professores, certo? Então, é tua vida inteira. E um detalhe que vocês não sabiam: no futuro, se vocês quiserem fazer a biografia da vida de vocês, ou alguém decidir fazer, já pensou, Joyce? Alguém fazer a sua biografia, ele vai olhar teu Lattes, ele vai poder dizer tudo o que você produziu, tudo o que você escreveu ao longo da sua vida, desde a graduação até o seu doutorado. Eu sei, claro, não quero, mas se Deus me levar amanhã, vocês vão ter o meu Lattes para saber quem fui eu. Tá? Não é muita coisa, mas é a história da vida do Adílio. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou colocar tudo o que vocês quiserem. Então, próxima parte, coloquem tudo no chat. Professor, eu quero saber como é que coloca isso. Não pense que tem nada que é difícil ou complicado ou besta. Perguntem tudo, tá? Como é que coloca um resumo? Como é que coloca um artigo? Tá bom? Como é que coloca um DOI? Pergunta aparentemente simples, certo? Então, a gente já chegou aqui ao final da nossa live. Eu passo a palavra para a Joyce de encerramento e aí a gente dá aqui por encerrada a nossa noite. Beleza. Muito obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Em nome do Centro Acadêmico, o assentamento 10 de abril, Centro Acadêmico de História, eu agradeço bastante a participação de vocês. Nós já estamos nos aproximando do horário limite, né? Às 8 horas. Agradecer. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Agradecer a Rosana por entrar em contato com o senhor. Rosana, muito obrigada. Obrigada também ao todo o pessoal do Centro Acadêmico. E nos vemos na próxima quinta-feira, né? Para a segunda parte do mini curso. Estejam ligados, estejam presentes. Vai ser muito produtivo, como essa primeira parte foi. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade e a gente se encontra no próximo encontro. A live de hoje encerra por aqui. Até mais.